Capítulo 2 A Lei. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é uma advertência para buscarmos uma única fonte para o nosso bem e indica que eu ou eu sou é a fonte. A esta lei todos devem obediência. Eu sou aquele que deve obedecer. Se eu vivesse na consciência constante da minha verdadeira identidade, seria impossível para alguém interferir na minha demonstração de vida harmoniosa, fecunda e eterna. E se os homens sempre atendessem ao primeiro mandamento, a jornada para o reino de Deus seria rápida. A obediência a esse comando requer disciplina mental estrita. Isso significa que toda vez que você for tentado a confiar em um poder externo a você, você deve argumentar mentalmente consigo mesmo, até que tenha se trazido de volta à presença e ao poder de sua própria consciência. Essa guerra mental é a lei, a mensagem da verdade, e sempre leva ao espírito da verdade, quando fielmente seguida. O primeiro mandamento, então, é uma lei que você deve obedecer literalmente. Não há nenhuma outra presença ou poder além da consciência universal, que é a consciência individual, a sua consciência. Você existe como consciência espiritual infinita e individual. Você não é corpo, você não é mente ou mentalidade limitada. Você é consciência. O que é esse eu que possui corpo, trabalho, casa, talento, genialidade? Não é corpo. Pés, braços, pernas, cabeça, estes são meus. Mas o que é esse eu que os possui? Existe apenas um eu, um ser, uma consciência, que é Deus. Eu sou, portanto, universal. É o eu de mim, ser individual, aparecendo como você, como eu, como todos os chamados homens e mulheres individuais. A existência individual é o desenvolvimento contínuo da experiência de dentro do seu próprio ser. Nada nem ninguém existe fora de sua própria consciência. O que vemos como pessoa e coisa é a ideia da realidade se desdobrando como nossa consciência. Em todo o universo existe apenas um poder, e eu sou essa lei e esse poder. A consciência que eu sou, o único eu, este é o único poder. Portanto, todo poder é bom, e diante de mim não há poder. Todo mal é, portanto, um conceito errôneo do único poder, o poder de todo o bem que eu sou. Não há condenação quando você está sob a crença do erro, seja do pecado ou da doença. Não há nenhum erro pessoal em você. Todo erro é uma crença universal que aceitamos e, portanto, manifestamos. É essa aceitação das crenças universais que faz você acreditar que está doente ou que é pecador. Existe apenas um poder. Este é o significado do primeiro mandamento. Temer ou odiar ou mesmo amar outro poder é perder o domínio que Deus lhe concedeu. Não existe o bem sobre o mal, nem Deus curando doenças, nem Deus reformando pecadores. Supere a falsa teologia aqui e agora, aceitando o primeiro mandamento. As Bíblias do mundo falam de dois poderes, do bem e do mal. Mas isso ocorre porque as Escrituras foram aceitas do ponto de vista da tradução literal, em vez de lidas à luz da inspiração espiritual. As Escrituras não devem ser interpretadas meramente como documentos históricos, mas como a verdade espiritualmente revelada de sábios e videntes inspirados.
Sob esta luz, há apenas uma presença, um poder que eu sou. Nesta luz espiritual, você encontra a consciência de Cristo, o reino dos céus. Você encontra graça e liberdade espiritual. Aqui não há batalhas, nem poderes mentais, nem opostos, nem contradição. Não pela força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. Isso é imortalidade sem esforço. Não tenha outra consciência senão a universal, que é a consciência infinita do indivíduo. Perceba a onipresença e onipotência da realidade invisível. Compreender Deus como o todo não o priva de sua individualidade. Você não perde a individualidade ou personalidade ao impersonalizar seu senso de bem. Não tente aniquilar a individualidade infinita de Deus, que se expressa como sua personalidade particular. Deus, sendo infinito, deve expressar-se como individualidade infinita, e isso dá a cada um sua personalidade particular, a consciência de seu ser individual. Uma folha de grama nunca se torna uma rosa, um gato ou uma estrela. Sempre, por toda a eternidade, cada um é mantido em sua individualidade. Nunca se submeta. Deixe-se desabrochar. Nunca tenha medo de ser diferente. Sempre seja você mesmo. Somente em liberdade você pode ser você mesmo. Afirme sua individualidade. Você não está aprendendo mais da verdade. Você está se revelando, se desdobrando como consciência individual infinita, e você é a luz do mundo. Existe apenas uma verdade, e eu sou isso, e ela aparece como facetas infinitas. Os 10 mandamentos são degraus para a consciência de Cristo. Para fazer a transição, você deve se deter por um tempo incansavelmente nessas injunções. Assim como no tratamento mental, você pode afirmar as verdades e negar os erros. O primeiro mandamento é: não há outros deuses ou poderes, há apenas uma presença, poder e lei, e a consciência divina e infinita, a consciência individual é esse poder. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Esta lei exige que você refute mentalmente qualquer sugestão de poder na matéria, conceitos mortais, crenças médicas, teorias, ritos, cerimônias. Significa que você deve reconhecer o que vê, ouve, prova, toca ou cheira como conceitos finitos da realidade. Portanto, você não deve amar, odiar ou temer o que é visível aos sentidos, mas perceber a onipresença do real invisível, mesmo sendo esta realidade não aparente aos sentidos. Significa que você não deve adorar nenhum conceito humano que apareça como pessoa ou coisa, independentemente do quão bom ou nobre seja. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, exceto um, isto é, Deus. O invisível, do qual você, visível, é o conceito finito. Qualquer coisa externa aos sentidos é conceito e não deve ser adorado, odiado ou temido. Temores definidos existem no pensamento de muitos. Medo do pecado ou de suas consequências, medo da doença e seu efeito final, medo dos pensamentos de outras pessoas. Lembre-se de que isso é idolatria. Há apenas um poder, e esse é a mente, que é a mente do indivíduo, de você, e essa mente é a única lei para você e para tudo o que diz respeito a você. Com essa compreensão, não pode haver tal coisa como malfeitos ou transferência de maus pensamentos
de um indivíduo exercendo influência mental sobre outro. Se alguém aceita a crença de que o pensamento de outro pode controlá-lo, ele não atingiu a compreensão de que existe apenas um poder e que sua própria mente é esse poder. O mal feito é a única base do erro, mas esse mesmerismo universal desaparece à luz do primeiro e do segundo mandamento. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não identifique a realidade espiritual como um conceito mortal. Você e tudo que vem à sua consciência como pessoa, lugar ou coisa é divinamente real. No entanto, como aparecem através do testemunho dos 5 sentidos, são ilusão ou conceitos mortais. Quarto mandamento: lembra-te de santificar o dia de sábado. Este sábado tem ainda outro significado para nós. Nele, no sábado, não farás qualquer trabalho. Nesse estado de consciência do sábado, não fazemos trabalho mental, não pensamos, não oferecemos tratamentos mentais para curar pecados ou doenças. Nós descansamos e deixamos Deus trabalhar em nós, através de nós, ou mais corretamente falando, como nós. É um relaxamento mental e um obrigado, Pai, eu sou. Fala, teu servo escuta. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Há apenas um princípio criativo e é pai e mãe para judeus e gentios, branco ou preto, amarelo ou marrom, homem, besta, animal ou planta. Esse princípio ou consciência eu sou. Para honrar corretamente esse princípio causal, devemos vê-lo em todas as coisas. Não reconhecemos os homens como inimigos, nem acreditamos em bestas ferozes, répteis nocivos ou plantas venenosas. Requer-se disciplina mental durante o período de nosso êxodo para manter o pensamento alinhado com esta verdade. Sexto mandamento: não matarás. Este mandamento não trata de pessoas ou coisas más. Não há nada fora de sua consciência. E você não encontraria ocasião para destruir nada dentro de seu próprio ser. Como consciência, sua consciência incorpora o universo. Não existe para você nenhuma pessoa ou coisa má. Somente a verdade preenche a consciência. Portanto, não tente ferir, matar ou excluir a verdade ou suas ideias, nutrindo um falso conceito de alguém ou de alguma coisa. Não aceite a sugestão de uma individualidade separada de Deus, ou você estará, na fé, excluindo a ideia verdadeira. Visto que sua consciência está cheia apenas com a verdade e suas ideias e atividades, não destrua em seu pensamento qualquer sentido de realidade, admitindo falsas conclusões, conceitos errôneos ou sugestões malignas. Por outro lado, a própria verdade, que é a sua consciência, é uma lei de destruição para toda crença ou conceito diferente de si mesmo. Sétimo mandamento: não cometerás adultério. Adultério é ser falso com uma confiança. Ser falso, trair uma confiança ou verdade é trair Deus, o que realmente significa trocar Deus, verdade, vida, por ídolos, mentiras e morte. Ver menos do que a perfeição é adultério. Atribuir qualidades boas e conceitos materiais ou mentais também é adultério. Tenhamos o olho único, o olho de Deus. Como não há ninguém e nada fora de sua consciência, a lealdade a uma confiança ou verdade nada tem a ver com os relacionamentos humanos.
tem a ver apenas com contemplar a perfeição como perfeição, com a visão da totalidade, integridade e harmonia como a verdade do ser. Oitavo mandamento: não roubarás. Como você é espírito todo inclusivo, substância, realidade, como você é a consciência infinita, incorporando dentro de você o universo, não há nada para roubar e ninguém de quem você possa roubar. Filho, tudo que eu tenho é teu. Não há nada a desejar ou demonstrar. Você é a realização, a presença da totalidade de Deus. Então, o roubo ou mesmo o desejo por algo fora de si mesmo é uma crença de separação, que é a crença em Deus e no homem, ao invés da compreensão de Deus manifestado como indivíduo ou a vida se expressando como homem. A crença de ser roubado também é uma crença de individualidade separada de Deus. A tentação é acreditar que existe um ladrão, uma entidade separada de Deus, e alguém que é roubado, outra identidade separada de Deus, enquanto o que aparece como ladrão ou como aquele que foi roubado, tudo isso é Deus, o único, aparecendo como muitos. Este mandamento é uma injunção para lembrar sua verdadeira identidade como consciência infinita individual, incluindo dentro de você todo o bem. Nono mandamento: não darás falso testemunho. Esta é uma continuação e elaboração do oitavo mandamento. A única maneira de dar falso testemunho é contemplar uma individualidade separada de Deus. Décimo mandamento: não cobiçarás. Esta é também uma continuação e elaboração do oitavo mandamento: não roubarás. Esses mandamentos constituem a lei de Moisés, ou mensagem da verdade, e são degraus para o Espírito da Verdade, que é o reino de Deus, a terra prometida, ou a consciência do Cristo. Para fazer a transição da lei para o Espírito, devemos meditar sobre essas injunções por um tempo diariamente. Capítulo 3: Sentido espiritual da verdade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127, 1. Independente do esforço humano que colocamos em qualquer empreendimento, se não for apoiado pela consciência espiritual, tudo o que podemos esperar dele são frutos limitados. Há uma grande diferença entre declarações da verdade e a própria verdade. Uma declaração da verdade é o que você declara. A própria verdade é o que é transmitido a você de dentro do seu ser. As declarações da verdade são lidas em livros. A verdade, ela mesma, é o que você discerne nas entrelinhas.